Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo à nossa quarta e última aula de contação de história aqui no Via Cultural Mix. Vamos nessa! Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com um celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, um mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas, conteúdos semanais 100% gratuitos, programação online e presencial, vista aérea de prédios, ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, experimente arte com a gente. Estamos na nossa quarta aula sobre contação de história. Vitor é branco, de cabelo e barba pretos, usa óculos de grau e camiseta para preta. Aperfeiçoamento da sua comunicação, seja no seu dia a dia pessoal, dentro do seu mercado profissional. Ele ou está seja, diante de um mural repleto de fotografias. Enquanto comunicação, pensando em como narrar melhor as suas histórias, como contar melhor as suas histórias. Então, para a gente fechar, a gente sugeriu na aula passada um pequeno experimento, um pequeno exercício. Se você fez, maravilha. Se você não fez, está tudo bem também. Mas a partir disso, ou seja, a partir do fechamento racional da nossa última aula, o que é fundamental como terceiro e último pilar master, lembrem disso, a gente está falando sobre 3 pilares matriz, digamos assim, mas tem os pormenores sempre, não se esqueçam dele. Então, como terceiro e último pilar matriz, pilar master da comunicação enquanto contação de história, a gente tem como terceiro elemento o escutar o seu público. Por que é interessante a gente olhar para isso? Não vale de nada eu saber para que e para quem, ter objetivo, ter uma fala clara, ter uma postura corporal legal, ter imagem de tudo aquilo que eu falo, se eu não estiver acessando o meu público. Porque veja, não é uma matemática 100% precisa. Não é porque eu vou seguir todas essas ferramentas e técnicas e utilizar de tudo isso para contar uma história que ela vai ser assertiva. Eu preciso trazer esses elementos todos e escutar o meu público. Perceber como aquilo bate ou não bate com quem eu estou conversando. É mais importante para acertar a nossa comunicação ter a escuta aberta do que todas essas ferramentas que a gente falou. Então é interessante que, enquanto eu estou contando uma história, eu preciso me fazer entender. Lembram disso? E para que eu me faça entender, para que eu garanta que eu estou sendo compreendido, eu preciso escutar o meu público. E aí escutar o seu público não necessariamente tem a ver com o que ele vai estar te falando, porque muitas das vezes você pode estar contando um fato, narrando uma história, contando uma história, e o seu público está quieto. Então não tem a ver com o quanto ele está te devolvendo de fala, mas tem a ver com o quanto de interesse você escuta do seu público, se existe ou se não existe. Isso é físico, isso é energético, é importantíssimo que você tenha abertura para perceber isso, porque, como eu disse, não necessariamente isso vai acontecer dentro de um diálogo. Quando você está contando uma história sua e isso está sendo conversado, essa percepção se está sendo ouvido ou não, se está fazendo sentido ou não, se o teu público está te ouvindo ou não, é um pouco mais fácil. O nosso desafio é perceber isso quando o público não está falando, que é aí onde eu preciso, dentro de uma reunião, apresentando um projeto, eu preciso perceber se aquilo está batendo ou não do jeito que eu quero. Apresentando um espetáculo, eu preciso perceber se o público está ou não prestando atenção naquilo, se o público está ou não comprando a minha ideia. Então é interessantíssimo que no desafio, que é quando eu não tenho alguém conversando comigo, enquanto eu conto a minha história, eu tenha a escuta muito aguçada, muito aberta, para que eu possa garantir que transitei pelos pilares todos, desci nos pormenores e com certeza meu público está me ouvindo. Para que a gente possa entender isso um pouquinho mais na prática, eu vou trazer um outro vídeo aqui super curtinho, de 30 a 40 segundos. É uma campanha publicitária recente que fala um pouquinho sobre isso, sobre o quanto a gente escuta ou sobre o quanto a gente acha que escuta. Vamos dar uma olhadinha nesse breve vídeo e a gente já volta para comentar um pouquinho, beleza? Natura, convidamos Maís e sua mãe Gislaine para um teste. Maís é branca, de cabelo cacheado e castanho. Vermelho? Verde. Gislaine é branca, de cabelo cacheado tipo loiro. Verde. Folha, natureza. Minha cor favorita, tô usando agora, rosa. Rosa. Maísa sempre foi uma criança muito extrovertida.
Minha mãe era mais tímida. De pequena, eu era bem bagunceira. Quando eu era pequena, meu sonho era ser bióloga marinha. Bióloga. Ai, meu Deus, essa pergunta eu nunca fiz pra minha mãe. Que ela queria ser quando crescesse. Será que é professora? Maísa olha para os lados pensativa. Não sei, chutei. Às vezes pensava em ser professora, O sonho de vida? Acho que fazer algum projeto internacional. fazer um filme internacional. O sonho da minha mãe... Maísa leva a mão ao queixo. E se você conhecesse sua mãe como ela conhece você? Mãe e filha se abraçam. Maísa entrega uma caixa Natura a Gislaine, que borrifa um frasco de perfume Natura Essencial exclusivo. Dia das Mães, descubra o que é essencial para ela. Natura. O que é muito interessante da gente prestar atenção nesse vídeo, o quanto às vezes a gente acha que está ouvindo, o quanto às vezes a gente acha que está entendendo, o quanto às vezes a gente acha que sabe sobre aquilo que a gente está falando e dialogando, enfim, e a gente tem isso de uma forma um pouquinho equivocada. Então, quando a gente fala sobre ter escutativa, é sobre não só ouvir, mas sobre escutar, sobre digerir aquilo que está chegando até você. Então, dentro dos pilares da comunicação, a gente tem esse como terceiro e um dos mais importantes, porque de nada vale eu ter todo esse racional se eu não escutar o meu público, se eu não escutar aquele no qual eu estou contando a minha história. É importantíssimo que isso materialize a comunicação. O que me garante que a comunicação funcionou é se eu estou ouvindo e o público está de acordo com tudo aquilo que está sendo falado. Então, olhe para isso com mais atenção. Quando você estiver conversando com a sua mãe, com o seu pai, com a sua namorada, seu namorado, com o professor, com o seu chefe, não importa. Perceba se durante a sua comunicação, contando uma história, apresentando um trabalho, gravando um vídeo para o YouTube, não importa. A pessoa que está te ouvindo, ou seja, para quem, que é o que você estabeleceu lá atrás, perceba se está batendo ou se não está batendo, se a pessoa te escuta ou se ela não te escuta. Porque se ela não te entende, a comunicação não aconteceu. Se ela não absorve o que você está contando enquanto história, de nada valeu toda a técnica. Entende? Então é um experimento que leva tempo. No começo a gente vai fazer de uma forma muito forçada até. Putz, eu vou sempre definir um objetivo, eu vou sempre definir qual é a palavra principal, você... Experimente fazer isso. Com o passar do tempo, isso é natural. Você começa a perceber muito mais facilidade em se comunicar, muito mais facilidade em ter clareza no que você está falando, muito mais facilidade em dialogar com as pessoas, em contar a sua história, em contar as suas histórias. Experimente. Com o passar do tempo, nas 4 aulas a gente consegue só pincelar um pouco sobre tudo isso, mas com o passar do tempo, experimentando isso diariamente, é orgânico que a sua comunicação passe a ser mais assertiva e mais potente. Por fim, temos o terceiro pilar master, o terceiro pilar matriz, então precisamos ter um pormenor também para fechar. Quando a gente entende um pouquinho sobre todos esses pilares, todos esses pormenores, a gente consegue racionalmente, de forma consciente, identificar isso, perceber isso nas nossas histórias, perceber isso quando você narra uma história. Isso é muito seguro para nós, isso te traz uma segurança. Cuidado, porque quando a gente se sente seguro com algo, a tendência é que a gente cristalize aquela ideia. O que é isso? No teatro a gente fala muito sobre ruptura de texto. Por quê? Quando você está contando uma história no teatro, seja ela para o público infantil, para o público adulto, não importa. Quando você está contando uma história, é muito possível que existam intervenções. E é importante que você tenha esse traquejo de não estar cristalizado com algo para que você possa continuar contando a sua história com toda a segurança e propriedade possível. O que isso quer dizer? Entendemos os pilares da comunicação, entendemos os pilares de como contar uma história com segurança, com objetivo, beleza. Rupture a forma de contar as suas histórias. Experimente mudar a sua musicalidade. Saia da zona de conforto. Às vezes a gente entende algo de uma forma muito segura, se sente bem e firme com aquilo e a gente começa a repetir. A gente só repete. Repete, repete, repete. E aquilo é seguro, porque você entendeu a ferramenta, você entendeu, perfeito. Se algo sair do trajeto, você se perde. Então experimente rupturar, experimente contar uma história que você gosta, que você sente seguro no seu trabalho, na sua vida pessoal. Escolhe uma e experimenta contá-la de formas diferentes. Experimenta sair dessa sua zona de conforto, porque aí você experimenta o risco. No teatro a gente fala muito sobre o poder do improviso.
E tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Não é improvisar e sair da sua história. A sua história é sempre aquela. Quando a gente fala de contação de história, ela tem um começo, meio e fim. Existe uma narrativa linear, perfeito. Mas sinta-se à vontade e seguro também, tanto quanto, se alguma coisa sair do trajeto que você está acostumado. Isso se chama rupturar o texto, rupturar as histórias. Então, se sentiu seguro, não se iluda. Experimente quebrar isso, rupturar isso, contar essa mesma história de formas diferentes, com musicalidades diferentes. Mude-o para quem você está falando. Só muda para quem, naturalmente você vai mudar a sua musicalidade e ganhe segurança no pior cenário. A gente fala que a boa comunicação é aquela que acontece com potência, quando eu me faço entender, beleza? Mas quando eu me faço entender no pior cenário possível, que é em um espetáculo infantil, com criança falando, a criança que sobe no palco, tudo isso me gera movimentos que são o pior cenário. O pior cenário é eu não ter domínio e controle para contar uma história. Experimenta sair dessa zona de conforto. Experimenta ter as propriedades de tudo que a gente falou, ter a segurança para contar suas histórias, mas oscila isso. Quebra isso, ruptura isso, para que você tenha o pior cenário já mapeado com várias possibilidades dentro da sua cabeça. Beleza? Eu quero agradecer você que chegou aqui na nossa 4ª aula de contação de história. Pra gente aqui na Via Cultural é sempre um prazer trocar conhecimento. A gente sempre diz que não existem professores daqui do lado da câmera e alunos consumindo o nosso conteúdo. Existe uma troca muito fluida. Então pra gente é importantíssimo que você se sinta feliz, que você sinta prazer em experimentar tudo isso que a gente está fazendo por aqui. Então, muito obrigado por estar aqui na nossa 4ª aula. Continue acompanhando o Via Cultural Mix aqui no YouTube, no Instagram e experimente. Permita-se experimentar as artes de diversas formas. Seja contando história, seja pintando, seja fotografando, não importa. Experimente. É sempre um prazer encontrar os seus lugares dentro da arte. Certo? Fique muito bem. Semana que vem tem conteúdo novo para vocês, então acompanhe a Via Cultural e até muito breve. Um abraço, tchau, tchau! Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, experimente arte com a gente.